Você já se perguntou por que está aqui? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Não aqui, neste exato momento me ouvindo, mas aqui no mundo. Por que você nasceu? Por que continua respirando? Acordando todos os dias, mesmo nos dias difíceis? Essa pergunta, simples e devastadora ao mesmo tempo, acompanha a humanidade desde os seus primeiros passos. Mas qual é o propósito da vida? O convite de hoje é para que adentremos ao campo das grandes questões relativas à nossa existência. Desde as primeiras civilizações, homens e mulheres vêm tentando encontrar uma resposta para essa inquietação. Para o filósofo francês Albert Camus, essa é a única questão filosófica verdadeiramente séria. Assim ele nos propõe: se a vida não tem nenhum sentido, por que não nos suicidamos? Parece uma pergunta extrema, e na verdade é, mas ela nasce do confronto entre o desejo por um propósito e o aparente silêncio do universo. Só que essa angústia não é privilégio da modernidade. Cerca de 3.000 anos atrás, o rei Salomão, considerado o mais sábio de sua época, escreveu essas palavras no livro bíblico chamado Eclesiastes. Abre aspas, vaidade e vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, fecha aspas. A palavra vaidade, traduzida do hebraico, hevel, significa algo como névoa, vapor, o que é passageiro, ilusório e escorregadio. Salomão experimentou tudo, a sabedoria, os prazeres, as realizações materiais, e mesmo assim concluiu que tudo isso era fugaz. Mas ele não para por aí. Em meio a constatações da transitoriedade da vida, Salomão aponta: o verdadeiro valor está em viver com alegria, em temer a Deus e em fazer o bem enquanto se pode. Ou seja, mesmo que tudo passe, ainda é possível viver com propósito. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates defendia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Para ele, o propósito da existência está no autoconhecimento, na busca constante pela verdade e pela virtude. Aristóteles, por sua vez, acreditava que o sentido da vida era alcançar a eudaimonia, que não significa prazer, mas sim florescimento humano. Segundo ele, somos realizados quando desenvolvemos as nossas virtudes, agimos com equilíbrio e cultivamos a nossa razão. Já nos estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, que nos ensina que não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar a nós mesmos. Para eles, viver bem é viver em harmonia com a natureza e com a razão, aceitando aquilo que não está em nossas mãos. No Oriente, o budismo entende a vida como sofrimento, mas também como caminho. O propósito está em libertar-se do apego e da ignorância, em alcançar um estado interior, talvez chamado nirvana. Séculos depois, no mundo moderno, surge o existencialismo. Jean-Paul Sartre afirma que o ser humano nasce em um propósito definido. Ele diz: a existência precede a essência. Em outras palavras, não viemos ao mundo como uma missão pré-fabricada. Nós mesmos criamos
o significado da nossa própria vida através das nossas escolhas e ações. Mas isso não é simples. A liberdade vem junto com a responsabilidade e muitas vezes a angústia. Albert Camus, voltamos então à nossa conversa inicial, propõe que, diante do absurdo, devemos nos tornar seres humanos revoltados, não no sentido agressivo, mas na lucidez. Mesmo sem garantias, podemos escolher viver com dignidade e coragem. No Brasil, quem são os pensadores preocupados com a existência? Mário Ferreira dos Santos, um dos mais profundos pensadores, acreditava que o ser humano deveria buscar uma filosofia concreta que ajudasse a viver melhor. Para ele, o sentido da vida estava na razão, na ética e na liberdade interior. Já Leandro Condor ligava o marxismo à humanidade. Via o propósito da vida na transformação da sociedade. Uma existência ganha sentido quando contribuímos para o bem coletivo, para a superação da miséria e da injustiça. Paulo Freire, educador brasileiro, nos deixou a seguinte reflexão: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Para ele encontrar um propósito é também se engajar no cuidado com o outro, na construção de uma realidade mais justa e mais humana. Então, afinal, o que é viver com propósito? Será que o sentido da vida está em Deus, como acreditava Salomão? Ou na razão, como diziam os gregos? Ou ainda na liberdade de escolher, como propõe Sartre? Ou na ação transformadora, como ensinou Paulo Freire? Talvez a resposta esteja em todas as vozes. Ou talvez esteja dentro de você. O poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu certa vez que a vida necessita de pausas, e talvez uma dessas pausas seja essa que estamos fazendo agora. Uma pausa para pensar, uma pausa para respirar, uma pausa para reavaliar. Porque às vezes o simples ato de buscar um propósito já é por si só uma forma de viver com sentido. Viva consciente, viva com intenção, viva, mesmo que o sentido ainda esteja em construção. Pense nisso e eu fico por aqui. Espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.